Que tal a gente mergulhar numa história épica? Mas não uma história sobre heróis ou deuses, e sim sobre a própria jornada do conhecimento. É nesse grande mito que a gente vai entrar agora. Para a gente começar a desenrolar essa história, a gente precisa partir de uma pergunta central. E se fosse possível juntar toda a sabedoria humana, tudo, num lugar só? Essa é a ideia poderosa que vai guiar toda a nossa narrativa. Olha, para entender essa história toda, a gente tem que voltar, mas voltar muito. Lá pro comecinho de tudo. Um tempo em que o universo era pura possibilidade. Pense assim, no começo não tinha vida como a gente conhece. Era só energia. Não existia competição. Era um estado de pura harmonia, de potencial infinito. E aí, no meio dessa energia toda, as primeiras faíscas de vida começaram a surgir. Só que tem um detalhe, elas não se conheciam. Cada uma vivia na sua, sabe? Completamente isolada, sem ter a menor ideia de que existiam outras. E aqui está o pulo do gato para a gente entender o resto da história, a tal da bolha de vida molecular. Imagina um mundinho fechado em si mesmo, onde o conhecimento era totalmente local, fragmentado. Não tinha troca, não tinha conversa. Só que, claro, essa situação de isolamento não ia durar para sempre, né? E é agora que a coisa começa a ficar interessante de verdade, o momento em que tudo muda. E tudo mudou por causa de uma única partícula. Uma partícula, sei lá, mais inquieta, mais curiosa que as outras, que resolveu sair da sua bolha para ver o que tinha lá fora. Ela foi a primeira viajante, levando o que sabia e querendo aprender com os outros. O que acontece a partir daí é quase uma reação em cadeia. A exploração levou à conexão, e como naquela época não existia maldade, não existia inveja, essa conexão gerou uma cooperação total. Foi a junção de todo esse conhecimento que deu origem aos seres mais complexos, como os primeiros humanos e os animais. Só que, com mais complexidade, as coisas também ficam mais complicadas. Aquela era de ouro da cooperação total estava com os dias contados. Uma nova realidade, bem mais dura, estava chegando. Foi aí que um instinto novo apareceu, a competição. A regra do jogo mudou. Agora era a sobrevivência do mais forte, do mais adaptado. A harmonia virou luta. E essa mudança foi um divisor de águas para a humanidade. Da cooperação, a gente foi para a competição. Isso forçou os humanos a se tornarem nômades, sempre em busca de recursos. Para sobreviver, veio o acordo com a terra, a agricultura, que por sua vez levou às primeiras cidades. E olha que ironia, essas cidades viraram novas bolhas, só que agora bolhas culturais. E é daí que surgem dois tipos de pessoa, dois perfis. De um lado, você tem o viajante. Ele continua o espírito daquela primeira partícula, sabe? Sempre viajando, juntando sabedoria de tudo quanto é canto. E do outro lado tem o colono, que é aquele que fica, que se aprofunda no conhecimento do seu lugar, criando e fortalecendo a cultura da sua própria cidade. Bom, com as cidades crescendo, uma delas acabou se tornando o centro de tudo, a grande capital do conhecimento. Mas como dizem por aí, com um grande intelecto, vem um grande perigo. Tenta imaginar esse lugar. A grande capital, um lugar onde as mentes mais incríveis, os profetas, os filósofos, se juntavam para empurrar a humanidade para frente. Era o auge, o topo da civilização. O problema é que o intelecto tem um lado perigoso. Os humanos começaram a achar que só porque entendiam as regras do universo, eles podiam controlar tudo. A arrogância tomou conta. O egoísmo, aquele desejo de ser Deus. E toda essa arrogância, todo esse desejo de poder se materializou num projeto. Talvez o projeto mais ousado e perigoso que a humanidade já pensou em criar. Lembra daquela pergunta lá do começo, sobre juntar todo o conhecimento num lugar só? Pois é, o plano era exatamente esse. Mas não era só isso. Eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus, onde cada andar guardaria um segredo do universo. Então, eles mandaram os viajantes para todos os cantos do mundo. E eles trouxeram de tudo: pergaminhos sagrados do Tibete, objetos mágicos da China, conhecimento cósmico da Índia. Tudo isso foi acumulado em nome do que eles achavam que era o progresso. Só que o resultado foi um desastre completo. Era tanto conhecimento, tanto poder concentrado num lugar só, que as pessoas não aguentaram. Os aprendizes enlouqueceram. E, claro, todo mundo começou a lutar pelo controle daquela torre. Virou um caos. E vendo toda essa bagunça, toda essa destruição causada pela ambição humana, as forças maiores do universo, elas tiveram que intervir. E aqui a gente chega no clímax da nossa história. E foi aí que Hermes, que era a própria encarnação daquele espírito do viajante, deu o seu veredito.
Ele disse basicamente: a partir de hoje, essa torre vai ser escondida, lá no reino astral. E só quem busca o conhecimento para proteger, sem maldade no coração, é que vai conseguir encontrar. E essa decisão mudou tudo. A busca pelo conhecimento deixou de ser uma viagem física para um lugar e se tornou uma jornada para dentro de si. O que passou a importar não era mais onde o conhecimento estava, mas o porquê de alguém estar buscando ele. E essa história toda nos deixa com uma pergunta no ar, né? Onde é que está a maior sabedoria? Na tentativa de construir uma torre, de acumular e controlar todo o conhecimento? Ou será que está no caminho, na jornada humilde e constante do viajante, que aprende a cada passo, sem nunca se achar o dono da verdade?